Olá, seja bem-vindo ao dia 277 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse canal e serem limpos pelo projeto da Palavra de Deus. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 7. Iremos ao livro de Efésios, no capítulo 4. Iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 37. E finalizando a leitura de hoje, iremos ler Salmo 87 e Salmo 88. Aqui em 1 Reis, no capítulo 7, nós vamos encontrar a construção do palácio. No capítulo 6, nós vimos a construção do templo. Agora nós vamos ver a construção do palácio de Salomão. E também os utensílios do templo. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio na floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de coluna de cedro, sobre as quais apoiavam-se as vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileiras que se apoiavam na coluna. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, disposta de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de coluna de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua moradia. No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sobre a medida e desbastadas com uma serra nos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Havia algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sobre a medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por 1 metro de muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de viga de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio inferior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez, depois de todo o trabalho que ele foi designado. Ele infundiu 12 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferências, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçados ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis do alto das colunas. Fez o mesmo em cada capitel. Os capitéis do alto das colunas do pórtico tinham o mesmo formato de lírios, 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das colunas acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo e deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a circunferência.
Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 e 5 centímetros fundidos numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e a sua borda era como a borda de um cálice, como a flor de um lírio. A sua capacidade era de 40.000 litros. Fez também 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas e amarrações. Nas placas entre as amarrações havia figura de leões, bois, querubins. Sobre as amarrações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metais batidos. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, e cada uma das bacias apoiadas em 4 pés e fundidas ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com base media 70 centímetros. Havia escultura em torno da abertura, as placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos à estrada. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram feitos todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixadas no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras nas superfícies de apoios e nas placas, em cada espaço disponíveis, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos no mesmo molde e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada um com a capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez jarros e pás e bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis de forma de taça nas colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, os 400 romãs para 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo deles, os jarros, as pás, as bacias de aspersão, todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor era de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei o mandou fundir em moldes de barro. Salomão mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso de bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias e os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas dos átrios principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que o seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura de Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele fala da unidade do corpo de Cristo e ele também fala sobre o procedimento daqueles que são chamados filhos da luz. Vamos a essa leitura? Diz assim, Efésios capítulo 4.
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que é dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Abre parênteses, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Fecha parênteses. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá ou para lá com vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a fé, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com suas mãos, para que tenham o que repartir com o que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos agora para a nossa leitura lá no profeta Ezequiel 37. Possivelmente o profeta Ezequiel 37 seja um dos capítulos mais lidos e mais comentados por várias pessoas, que aqui ele vai falar sobre a visão de Ezequiel no vale de ossos secos, e também ele vai falar de uma nação e um só rei. Vamos a essa leitura? Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão uma vida. E porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu, o Senhor, sou o Senhor, e profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chacoalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Seguir, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desses quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso que profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair de lá. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Enquanto eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor, vem a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: vou apanhar a vara em que está nas mãos de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos de israelitas, suas companheiras, vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos seus olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga assim: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde forem, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. E os farei uma nação única na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais duas nações, e nem estarão divididas em reinos. Não se contaminarão, mas com os seus ídolos e imagens detestáveis, e nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu o salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será o rei deles, e todos terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra em que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. E meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. E eu os firmarei e os multiplicarei, e os porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Vamos à última leitura de hoje. A última leitura de hoje está em dois salmos. Salmo 87 e Salmo 88. O Salmo 87, um cântico escrito pelos coraitas. E o Salmo 88 também, um cântico, uma música escrita pelos coraitas. Vamos à leitura dessas duas canções? Diz assim: Salmo 87. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus, entre os quais reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia,
além da Filistia e de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram em Sião. E o próprio Altíssimo estabelecerá: o Senhor escreverá nos registros do povo: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Salmo 88. Ó Senhor, Deus que salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não se lembram, pois foram tirados de tuas mãos. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão, nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, e a ti ergo a minha mão. Acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas tuas maravilhas na região das trevas e teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. E os teus terrores levaram ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, e os pavores que me causa me destruíram. Cercaram-me o dia como uma inundação, envolveram-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, e as trevas são a minha única companhia. Grato por você estar acompanhando juntamente comigo a leitura. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.